Aleluia, glória ao Senhor, louvado seja Deus, que o Senhor fale ao seu coração profundamente nesta noite, amém? Creio que há um recado de Deus para você que veio aqui, que tirou esse tempo para estar conosco na presença de Deus, creia que Deus quer falar com você, amém? Aleluia, nós louvamos a Deus por aqueles que já voltaram, que estão conosco. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue falando, fortalecendo e guiando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento, no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Abra sua Bíblia nesse texto, tá? Deus vai falar com você. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhes disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhes disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão para comer. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Que Deus te abençoe nesta noite. O Senhor tem algo novo para você. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Você consegue lembrar? Eu quero te dizer nesta noite que Deus vai tocar em tuas lágrimas. Deus vai tocar em tuas feridas. Deus tem algo novo para você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Há um banquete preparado, amém? Há um banquete preparado, louvado seja Deus. Por 3 vezes,
repete-se nesse texto: comerás à mesa do rei. Sempre. Amém? Glória a Deus. O contexto desse capítulo de Samuel, 2 Samuel 9, é um contexto muito interessante. Nesse momento, o rei de Israel não é Saul, é Davi. Saul foi o primeiro rei, mas um rei que não guardou a palavra do Senhor. Foi um rei que começou bem e terminou mal, porque ele não foi fiel ao Senhor e o Senhor o rejeitou. E Davi foi ungido pelo Samuel, profeta, para ser o rei segundo o coração de Deus. A Bíblia revela que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pode existir um homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, então, passa vários anos sendo o rei ungido, porém sem trono. Porque quem ainda estava no trono era Saul. E Saul lutava pelo trono. Deus se afasta de Saul, não fala mais com Saul, porque Saul não cumpriu o propósito de Deus. Então Saul passou a consultar uma feiticeira, uma macumbeira daquele tempo. Alguém que consultava os mortos. Coisa triste para ele. Mesmo assim não adiantou. Ele não conseguiu prosperar. Davi fortaleceu um exército Saul fortaleceu um exército para perseguir Davi, para que Davi jamais pudesse assumir o trono de Israel. Davi, então, era o escolhido perseguido e Saul, o rei rejeitado, que por força de vontade queria permanecer no lugar que não era mais dele, porque ele havia deixado de lado o Senhor. Davi era melhor que Saul em termos de pessoa? Não, ele era um ser humano como outro qualquer. O diferencial de Davi para Saul era o espírito de obediência que havia em Davi e faltava em Saul. O Espírito de Deus tomou Davi e o guardou, preservou e o abençoou. Davi, pelo poder do Espírito Santo, nunca levantou a mão contra Saul, porque ele entendia que Saul também era ungido de Deus. Portanto, não poderei tocar no ungido do Senhor. Mas Saul já não pensava assim. Saul queria porque queria tirar Davi de circulação, porque ele era uma ameaça para o trono de Saul. Acontece, meus queridos, que a vontade do homem não é a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é também aquilo que o homem quer. Deus escolhe Davi, segura, preserva Davi, para no devido tempo ser o rei entronizado. Acontece que Davi tinha uma aliança com um filho de Saul, que se chamava Jonatas. Era o melhor amigo de Davi. Jonatas, ele compartilhava seus problemas pessoais, seus problemas de família, compartilhava com Davi. Eles andavam juntos pelo campo, eles compartilhavam treinamentos de guerra, eles tinham uma amizade muito profunda, e a partir dessa amizade, ficou claro para Jonatas que Deus se afastara do seu pai e entregara o reino a Davi. Jonatas sabia claramente que o sucessor não seria ele, porque o seu pai certamente foi rejeitado por Deus.
Jonatas, mesmo assim, aceitava a decisão de Deus. Por isso, Jonatas também passou a ser, de certo modo, perseguido pelo seu pai. Mas Jonatas fez uma aliança com Davi. Qual foi a aliança de Jonatas com Davi? É que quando Davi fosse o rei entronizado, que ele não esquecesse da casa de Jonatas. Era uma aliança, então, de amigo. Era uma aliança de irmãos. Que Davi conservasse o nome de Jonatas em Israel. Mas se você prestar bem atenção, Jonatas é filho de Saul. Jonatas está ligado a uma dinastia que está se perdendo. E todo rei que assume um trono, ele extermina a dinastia anterior. Não deixa nenhum vivo, exatamente para não ser ameaçado no trono. Então acontece que, em determinado tempo, houve uma guerra, os filisteus invadiram o território de Israel. E naquele período, Davi não estava em Israel, ele estava fora de Israel e não guerreou essa guerra, não entrou nessa batalha. Mas ele recebeu a notícia que o exército dos filisteus havia destruído todo o exército de Saul e matou a Saul e matou a Jonatas. Aquele foi um dia triste para Israel, a ponto do próprio Davi, ao receber essa notícia, ele rasga as suas vestes, ele chora diante de Deus, ele entra numa desolação sentimental, porque naquele momento Israel estava perdendo uma grande batalha. Seu rei morreu, seu melhor amigo agora também morreu. E quando o exército invade, então, a cidade, Mefibosete era criança, era pequeno. E a ama que cuidava dele saiu às pressas com ele por causa da invasão do inimigo. E Mefibosete caiu dos seus braços e ele ficou aleijado das pernas. Então, quando Davi, ele assume o trono, em determinado momento ele vai lembrar sobre a família de Jonatas. E ele faz uma pergunta para alguém: ainda existe alguém? Existe alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele, por amor a Jonatas? Olha a colocação desse homem, que agora é o rei. Ele não está envolvido no manto de orgulho. Ele não está envolvido no espírito de vingança. Agora o Saul morreu, agora eu vou governar e vou matar o resto que sobrar da família de Saul. Não, Davi não pensou assim. Davi tem um coração diferente. Ele pensa conforme a bondade de Deus. Ele está cheio da bondade de Deus, porque ele entende que agora é o tempo de Deus na vida dele. Mas o tempo de Deus na vida de Davi não é para pisar nos outros, é para usar de misericórdia e bondade de Deus. Querido, o tempo de Deus chegará na tua vida, para usar de bondade e misericórdia para contigo. Então Deus tocará em você, nas suas lágrimas, nos seus problemas, nas suas dificuldades. E naquele momento Davi, usado por Deus, lembrou da aliança. Diga comigo, quem tem aliança não será esquecido. Aleluia. Não será esquecido aquele que tem aliança, aquele que faz parte da aliança. Então disseram para ele: olha, existe um sujeito chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas. E onde é que ele está? Onde é que ele mora? Disseram: em Ludebar. Você sabe o que significa Ludebar? Alguém aqui sabe o que significa Ludebar?
Querido, Lodebar significa nada. Terra de escassez, terra sem pasto, terra de deserto. É exatamente onde foi parar o filho de Jonatas, que perdeu toda a família, perdeu o pai, perdeu o avô. Agora imagine na vida de Mefibosete, um menino que nasceu com a esperança, quem sabe, de comer o melhor da terra, de viver na melhor posição que uma família monarca poderia lhe conceder. Ele era neto do rei. O rei tinha a melhor vida, tinha a melhor roupa, a melhor casa, o palácio. Então, naturalmente, há de se pensar que Mefibosete teria aí uma condição maravilhosa, um futuro prometido, grandioso, promissor. No entanto, Mefibosete, já logo na infância, ele fica sem poder andar. Por aí começa o seu sofrimento. Mefibosete é um adolescente que não sabe o que vai acontecer com o seu futuro. E quando a guerra chega, possivelmente ele já é de maior. E ele foi preservado porque fugiu, alguém o conduziu para esse lugar deserto, esse lugar que ninguém quer estar. Por que que ele escapa em Lodebar? Porque em Lodebar não atrai perseguidor. Em Lodebar não tem exército. Em Lodebar não tem guerra. Por quê? Porque lá não há o que batalhar. Lá não há por que brigar. Porque lá já não tem nada. É fim de linha. É uma situação de perda total. É ficar ali, renegar-se ali e esperar a morte. Então essa era a condição desse homem, Mefibosete, já crescido, mas que não tinha condições nenhuma de continuar. Estava vivendo de favor na casa de um certo homem chamado Maqui. Então, meus amados, Mefibosete, se olhar para a história pregressa da sua família, talvez ele seja a pessoa mais frustrada da vida. Talvez a pessoa mais angustiada. Quem sabe Mefibosete tivesse pesadelos de noite. Talvez Mefibosete fosse uma pessoa deprimida, porque ele não tem mais pai, ele não tem mãe, ele não tem futuro. E ele poderia pensar, nossa, eu poderia ser alguém do palácio, eu poderia ter uma riqueza, porque meu pai era filho do rei. E onde estão hoje as terras do meu pai? Onde está a minha condição hoje? Tudo foi por água abaixo, tudo foi destruído. O que será de mim? Quantas vezes alguém chegou nessa situação? Quantas vezes você passou pelo fundo do poço, onde você sentiu na alma um deserto, uma secura, um abandono, uma rejeição, algo terrível que foi dilacerando as suas entranhas e você foi resumido a uma situação totalmente de caos, onde somente respira, só respira, mas não tem o que fazer, não tem futuro, não tem plano, um deserto. Uma alma totalmente desolada. Mas é exatamente nesse momento da desolação total, onde a alma está prisioneira, num lugar sem futuro, numa situação onde não há projeto, não há plano, não há o que pensar, não há o que fazer. É nessa situação em que vive Mefibosete, mas de repente chega um mensageiro. O mensageiro vai chegar, o mensageiro vai olhar para ele e vai dizer: Mefibosete, eu tenho um recado para ti. O rei de Israel, o rei que está no palácio, ele manda te chamar. Ele manda te chamar. Meu querido, Mefibosete nesta hora deve ter tremido na base. Já me acharam aqui, meu Deus, e agora? Certamente ele vai cortar a minha cabeça. Mas o mensageiro diz: calma, calma, Mefibosete, é de paz. O convite do rei é de paz, ele quer te ver. Vai ao palácio, te arruma, te prepara, porque o rei tem algo para você.
Aleluia. Naquele momento, querido, Mefibosete, ele vai a Jerusalém. Ele vai com expectativa nova. Lodebar não tem futuro para ninguém. Lodebar é fim de linha, mas quando você está no caminho de Jerusalém, uma luz se acende no fim do túmulo. Uma luz se acende no fim do túnel. Ali, o brilho de uma esperança começa a renascer para esse homem, Mefibosete, um aleijado das pernas. Ele é conduzido ao palácio. Agora imagina Mefibosete entrando no palácio. Ele vai para o palácio, mas ele não vai conversar com o assessor. Ele vai conversar diretamente com o rei. É na sala do rei, na sala do trono. Mefibosete entra e o rei então fala o seu nome, Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, porque assim como fui com Jonatas teu pai, eu restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Aleluia, aleluia. Quem tem um rei como Davi não precisa temer. Quem tem um rei como Davi não passará necessidade. Quem tem um rei como Davi tem um futuro a vencer. Aleluia. Mefibosete é conduzido ao palácio, querido, e ele teria como permissão do rei comer junto com o rei. O que isso significa? Significa ser tratado como filho, significa ser considerado um príncipe, significa também o perdão sobre a casa de Saul. E Mefibosete então alcança o favor do rei, amém? Porque Mefibosete agora sai de uma situação de caos, uma situação de totalmente perdição, para uma situação de achados e perdidos, com um cartão da loteria na mão já inteiramente carimbado ali com o prêmio. Por quê? Porque Mefibosete estava preso a uma aliança paterna, a uma aliança de Jonatas com Davi. Essa aliança garantia agora a Mefibosete uma restituição. A restituição da fazenda, a restituição dos bens, a restituição de uma vida boa, a restituição de um lugar reservado no palácio. Porque quem mora no palácio é filho de rei. Quem mora no palácio é príncipe. Quem mora no palácio tem intimidade com o rei. E essa é a situação de Mefibosete. Mas o que isso tem a ver conosco, querido? O que isso tem a ver conosco? Primeiro, Davi é uma figura de Cristo. Davi é um representante de Deus. E Davi está no trono de Israel para ser a maior bênção de governo para Israel. E por representar Jesus morreu na cruz, assumindo o trono, assumindo o lugar de governo para abençoar os Mefibosetes de Lodebar. Quem são os Mefibosetes de Lodebar? São aqueles que viviam uma vida normal, tranquila, mas de repente tudo desabou. Tudo desabou por causa de um erro, tudo desabou por causa de uma transgressão, tudo desabou por causa de uma conduta errada, tudo desagou, tudo se perdeu porque viveram de uma forma totalmente apática e distante de Deus. Quando o homem viveu na presença de Deus lá no Jardim do Éden, tudo era maravilha, ele comia do bom e do melhor, mas o homem caiu. Por causa da queda, ele foi se afastando, ele perde a família, ele perde a cidade, ele perde tudo e vai parar em Lodebar. Mas,
quando o rei assume o trono. E esse rei assumiu o trono quando ele completou a obra na cruz. Quando ele completou a obra na cruz, ele fez uma aliança de sangue. O sangue foi derramado. O sangue derramado garante libertação, garante perdão, garante retorno, garante restituição. Então, o sangue do Cordeiro passado em nós nos traz a condição de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia, fomos chamados filhos de Deus. E agora escute o que o Senhor vai fazer. Aquele pobre homem em Lodebar, que tem um vazio na alma, que não sabe mais o que vai fazer da vida, que não tem mais expectativa. Esse homem pode ser você, esse homem pode ser qualquer um de nós que estava nessa situação. Mas aquele rei que passou pela cruz, que derramou o seu sangue, que assumiu o trono, ele fez uma aliança, e por causa da aliança, ele manda te chamar, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você é o perdido que Deus quer achar, você é o perdido que Deus quer encontrar, você é o perdido que Deus quer restituir uma vida em abundância, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! Esse é o rei que garante a guerra em nosso lugar. Esse é o rei que nos garante o futuro por nós. Esse é o rei que nos dá o melhor lugar. Ele nos faz participante da sua mesa. Lá em Mateus, nos 4 evangelhos, nós vamos ver Jesus chamando os seus discípulos. E os seus discípulos estiveram com ele, e foram os seus discípulos que celebraram com ele a sua ceia. Estava na mesa do Senhor, os seus discípulos ali, não apenas como discípulos, mas também como herdeiros de Deus. E aí, meus amados, o que diz o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, querido. O co-herdeiro com Cristo é aquele que tem a mesma herança que é de Cristo. Ela é sua e você deve desfrutar dela, não como mendigo de Lodebar, mas como um príncipe do palácio do rei. Aquele que está lá, recebendo o que é lhe direito, pelo poder da aliança do sangue do Cordeiro. Aleluia! Então Deus fez isso lá em Israel com o Mefibosete para servir de base, de modelo, de ensinamento, como uma tipologia do que Ele quer fazer hoje na vida de todos nós. Você é aquele que passou pelo caos, você é aquele que tinha e perdeu, você é aquele que perdeu o caminho, perdeu o rumo, perdeu a esperança, mas o Senhor é aquele que manda o recado: vem, porque eu quero colocar você entre os príncipes de Deus. Aleluia, aleluia. Então Mefibosete agora passou a viver uma vida diferenciada, coisa que ele nunca teve na época de Saul, coisa que ele nunca teve quando seu pai era vivo. Mas agora, com o rei Davi, ele passa a viver uma vida melhor do que antes. Diga comigo, uma vida melhor só se tem quando se conhece o Rei Jesus. Aleluia. Então é com Jesus que as coisas começam a mudar em nós. É com Jesus que as coisas se modificam em nossa vida. Você pode viver uma vida melhor. Talvez você até ache que teria condições de superar sozinho. Não, querido, você não vai superar sozinho. Você não consegue superar sozinho. Quem nos garante o melhor é o Rei. É o Rei. E por 3 vezes o texto repete que Mefibosete comeria da mesa do rei sempre. E o último versículo afirma novamente isso. Morava Mefibosete aonde? Em Jerusalém. O que significa morar em Jerusalém? Morar em Jerusalém significa, amado, estar no centro da vontade de Deus. Jerusalém era o lugar do culto. Jerusalém era o lugar do governo. Jerusalém era o lugar
onde Deus estava agindo, fluindo poderosamente com unção, a unção do rei. Imagine, em Jerusalém o culto era dirigido pelo rei. Em Jerusalém você poderia ouvir salmos tocados por harpas de Davi. Os salmos davídicos entram e penetram profundamente na alma. E ali você poderia desfrutar de um clima onde a atmosfera espiritual estava fortemente dominando o recinto, o espaço, porque Deus estava ali, Deus estava agindo ali. O melhor lugar para se viver é na presença do rei. Aleluia. Então, querido, Deus quer te tirar da presença do mal. Deus quer te tirar da presença dos maus pensamentos. Deus quer te tirar do lugar de sequidão, do lugar onde as coisas não acontecem, do lugar onde não há esperança, onde não há pasto, do lugar chamado Ludebar, que é fim de linha, onde ninguém quer estar. Ele quer te tirar de lá e te colocar na sala do rei, para você poder apenas viver do melhor. Amém? Viver do melhor. Diga comigo, viver do melhor só é possível na presença do rei. Aleluia. Mas que rei diferente. Por que ele é diferente? Porque ele age diferente, ele pensa diferente e ele é temente a Deus. Diz a palavra, a frase aqui de Davi é esta: para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Aleluia. Então, duas coisas importantes aqui que nós encontramos no rei. Duas coisas importantes que você não pode esquecer, que o rei possui, e é por causa disso que ele não esquece de nós. Primeiro, a sua bondade. Amém? O Salmo 23, o próprio Davi, ele reconhece isso. A sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Então a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Aqui o rei representa esse Deus de misericórdia, esse Senhor de misericórdia. É essa bondade do Senhor que nos alcançou. Por isso que João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quem era o filho? É o rei. O filho é o rei. Deu seu único filho para morrer na cruz, para se entregar por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, vida em abundância. Querido, imagine se Mefibosete lá em Ludebar dissesse: Deus me livrou nada. Davi é o rei, meu avô perseguia ele vai agora se vingar em mim, eu vou não. Não, você pode voltar, diga para ele que aqui é meu lugar, vou ficar aqui até morrer. Querido, se ele tivesse agido assim, ele teria perdido a grande bênção reservada para ele. Mas ele não agiu assim, sabe por quê? Porque ele creu na mensagem do homem mensageiro. Ele acreditou que aquela mensagem dizia respeito a ele com verdade. E ele creu naquela mensagem. E ele confirmou presencialmente. E aquele que cuidava dos bens de Saul, o Ziba, que cuidava de todos os bens de Saul, teria que entregar agora tudo para Mefibosete e se tornar servo de Mefibosete. Tanto os filhos de Ziba quanto os servos de Ziba teriam que trabalhar para abençoar a casa de Mefibosete. E enquanto isso, Mefibosete estava vivendo na presença do rei. Comer da mesa do rei significa ter acesso ao rei. Amado, quem come da tua mesa é quem tem acesso a você. São os amigos íntimos, são os de casa, são os parentes chegados, não é mesmo? Então imagine a que nível. Olha, existem dois extremos aqui de uma vida que estava totalmente perdida, longe do que é bom, longe do que é maravilhoso. Ele está lá perdido, longe. E de repente ele está agora na presença do rei, com uma intimidade com o rei, porque ele come
na mesa do rei. Querido, essa é uma figura que acontecerá com cada um daquele que crê no Senhor. O Senhor, ele veio como rei para fazer uma obra perfeita. Diz a palavra que ele esmagou a cabeça de Satanás, que ele venceu todos os inimigos, que ele venceu todos os poderosos, para poder dar a você a salvação, fazer de você um filho de Deus. Ele venceu na cruz. Sua morte foi a maior vitória sobre o nosso pecado, a nossa desobediência, o nosso erro. Estava ali estampado e foi apagado pelo seu sangue na cruz. Aleluia! E ele fez isso para que aquela vida, sem esperança, sem futuro, pudesse agora ser uma vida de graça, restauração, restituição e muita vida para viver. Aleluia. Então isso é Jesus que faz. E aqui nós vemos o plano de Deus: buscar o perdido, salvar o perdido e abençoar o perdido. Então Deus fez e Deus faz. Deus fez no passado e Deus quer fazer hoje. Deus quer fazer com você. Você que não tem futuro, não tem certeza, não tem um plano de salvação, o Senhor já preparou um para você. Ele já preparou uma mesa para você. Ele já tem um banquete para você. Você só precisa crer. Muitas vezes nós perdemos a bênção porque agimos como as pessoas do mundo. Agimos como os ateus. Não, eu preciso ver primeiro. Eu preciso tocar. Eu preciso tirar as minhas próprias conclusões para depois eu crer. Mas o Senhor te convida para você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. O grande problema do homem é não querer crer no plano de Deus. Às vezes é mais fácil crer na promessa política, na promessa do homem, na promessa do diabo, do que realmente na promessa que está na palavra de Deus. Então hoje Deus desafia você a sair de Lodebar. Deus desafia você a sair desse deserto da alma, desse vazio, dessa vida que você não encontra paz, que você não encontra uma solução. Está na hora de você perder o medo de embarcar nessa carruagem em direção ao trono da graça. O Senhor, Ele concede a graça, sabe? A graça é um favor de Deus para você, onde você não fez nada para merecer, onde você não trabalhou para ter o direito, onde você não tinha nenhuma possibilidade, mas Ele preparou gratuitamente. E tudo pode ser seu, porque Ele nos garante pela sua palavra. Ele veio para nos colocar em sua mesa, nos fazer participante da sua graça. Essa é a bondade de Deus, esse é o amor de Jesus, essa é a bem-aventurança que Ele tem para nós. Essa é a bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, porque serão fartos. Porque há uma mesa farta, há um banquete preparado. Você precisa simplesmente abrir o coração e crer. Simplesmente crer. E tudo vai ser mudado. Qual é a tua decisão? Qual é a tua tomada de decisão nesta noite? O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. É o apóstolo que mais fala da graça de Deus. E o banquete da graça é tão maravilhoso que ele representa a salvação de todo homem que crê, de todo homem que recebe, de todo homem que aceita, de todo homem que se rende a Jesus. É a salvação de todo Mefibosete, aquele que não pode trabalhar porque as pernas não lhe dá mais essa condição. Aquele que não pode mais voltar para casa, porque tudo foi destruído. Aquele que não pode mais sonhar, não pode mais pensar no futuro, porque não há condições para isso. De repente, a graça de Deus bate no seu coração. Eis que eu te chamei,
eis que a minha bondade te alcançou, eis que eu tenho um plano para ti, eis que eu abro o caminho novo para você seguir. Essa é a palavra que o Senhor tem para você, um caminho novo, uma vida nova para você assumir. Creia de todo o coração, não deixe para a última hora, não deixe passar essa chance, não deixe ir embora aquilo que Deus quer fazer em você. Mefibosete poderia estar morto, mas Deus não permitiu que ele morresse antes de conhecer a mensagem da graça. Ele ouviu a mensagem da graça, aceitou a mensagem e foi restaurado pela graça. Querido, Deus quer restaurar na sua vida. Não permita a rejeição tomar conta de você e você esquecer do plano e do propósito que Deus tem para ti. Ele já preparou tudo. Está tudo preparado. Diga para alguém que está do teu lado aí: olha, está tudo preparado. Está tudo preparado. Há um banquete, o rei já venceu, o rei está no trono. Diz a palavra que o Senhor está no céu, no trono, à destra de Deus, intercedendo por nós. Jesus está orando nesse momento para que as coisas aconteçam na tua vida. Ele está orando para que você entenda o plano, o propósito da graça. Ele está ali no trono de Deus, como rei, para te abençoar e te dar uma vida nova e transformada. Creia no Senhor e receba a vida nova. É Ele que anima teu coração, é Ele que entra em ação por você. Aleluia. Mefibosete não podia fazer nada, mas alguém fez. Você não podia fazer nada para se salvar, mas o Senhor fez. Você não teria direito mais de voltar a Jerusalém, mas o Senhor te leva lá. O que é que está prometido para nós? Um dia estarmos com o Senhor, aonde? Na nova Jerusalém, que descerá do céu. Aleluia, porque essa é a promessa do rei para os seus filhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, querido, como está a tua alma nesse momento? Como eu falei no início, qual foi a tua maior frustração? Qual foi o peso maior que dominou você? Que te tirou as esperanças? Que você gostaria que Deus modificasse, transformasse? Que algo novo acontecesse, que 2025 fosse algo de esperança, de renovo espiritual, algo que realmente viesse fazer diferença na sua vida. Talvez você não tenha dormido direito e talvez você tenha até desistido de muitos sonhos e projetos, porque tua alma está vazia, ao mesmo tempo receosa, com tanta frustração de sabores pelos quais você já passou. E você está vivendo, certamente, no lugar, numa situação, numa condição de Ludebar. Mas hoje o Senhor quer te colocar em Jerusalém. Deus quer te colocar hoje em Jerusalém. E Jerusalém significa estar no banquete do rei. Basta você crer que Ele preparou tudo na cruz do Calvário para te salvar e te dar o melhor. Creia, porque aquilo que Deus tem para você, Ele não vai entregar a outro. Ele está segurando para você. Ele está segurando para você. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está esperando você crer primeiro. Ele está esperando você crer primeiro, se entregar primeiro, porque Ele quer ver você lá, na Nova Jerusalém, na mesa do rei. Aleluia, na mesa do rei. Na mesa do rei, amém, onde é teu lugar? Na mesa do rei. Quantos estão na mesa do bar nesse momento? Quantos estão, não é? Lá numa mesa totalmente vazia. Numa mesa sem luz, uma mesa de trevas, uma mesa vazia, uma mesa de violência, uma mesa de negação, uma mesa de injúrias. Mas o Senhor quer te levar a um banquete em Jerusalém. Aleluia. É em Jerusalém que a gente adora. É em Jerusalém que a gente é transformado. É em Jerusalém que a gente bendiz o Senhor. É em Jerusalém que a gente escuta a voz de Deus. É em Jerusalém que a gente celebra a vitória do Senhor. A vitória do Senhor sobre a vida pessoal, sobre a vida emocional e sobre a vida espiritual. É em Jerusalém que a gente celebra a conquista do Senhor em nossas vidas, em
todas as dimensões. Então, nesta noite, simplesmente creia. Simplesmente creia. Creia. Você crê que Deus pode mudar a tua vida? Você crê totalmente? Você crê sinceramente que Ele pode mudar a tua vida? Querido, então não fica protelando. Não fica protelando, se renda a Ele. Se renda a Ele, porque Ele transforma tudo. O que Davi disse para Mefibosete? Primeira palavra: não temas, Mefibosete. Talvez você esteja cheio de medo. Será que vai dar certo? Será que não é uma cilada? Será que não é uma fake news? Como será isso? Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Talvez você chegue cheio de pecado, cheio de erros, sujo, moribundo, doente. Será que o rei vai me receber? A palavra do rei é essa: não temas, porque eu vou usar de bondade para contigo. O Senhor é bom, o Senhor é bom. A bondade de Deus significa que o seu amor por ti é para sempre. O seu amor é para sempre. Usarei de bondade para contigo. É a segunda coisa que Davi fala. Por amor de Jonatas, teu pai. E a terceira coisa que Davi diz: restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu. E a quarta coisa é: comerás pão sempre à minha mesa. Deus quer abençoar você. Quais são as pessoas nesta noite que querem receber essa bênção de Deus na sua vida? Através dessa palavra, basta você crer, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome do Senhor. Quero orar por você. Pode ficar de pé, todos aqueles que crêem que o Senhor tem essa palavra para você. Não temas. Você está com medo de tomar decisão? Está com medo de enfrentar o novo? Não temas. Não temas. Por que eu não devo temer? Porque o Senhor vai usar de bondade. De bondade. Você usou de erro, de engano com o Senhor, mas Ele vai usar de bondade. A bondade do Senhor. É isso que Ele vai usar. Usarei de bondade. Então não temas. E o que o Senhor vai te dar? Ele vai te dar o reino. E você será tratado como filho do rei. Príncipes e princesas. Agora é necessário que você coloque isso no coração. Viva com essa fé. E se você ainda é aquele pecador que ainda reluta e briga aí no pecado, você precisa deixar os pecados na cruz. Eu convido você nesta hora a deixar o pecado na cruz, a deixar sua vida velha, a vida de Ludebar, a vida vazia, deixar na cruz. Faça uma aliança hoje com o Senhor, uma aliança de sangue. Ele derramou o sangue do Cordeiro foi derramado, não para se estragar na terra, mas para ser vida em você. Vem agora, faça uma aliança com Ele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dê um passo à frente. Aqueles que querem uma aliança com o Senhor, se entregando a Ele, para viver na dependência dEle. Vem agora, em nome de Jesus. Dos que estão em pé aqui, muitos já fizeram aliança com o Senhor, muitos agora estão renovando essa aliança com o Senhor. Mas se você ainda não fez, se você ainda está lá em Ludebar, no pecado, sofrendo ali uma vida totalmente vazia, dê um passo à frente. Vem, eu quero orar por você, formando aqui uma aliança, uma aliança de transformação, de mudança, de renovo e de conquista de Deus na sua vida. Tem alguém nessa noite? Venha, dê um passo à frente em nome de Jesus. Venha, Deus vai agir poderosamente em você. Venha, Deus
Deus quer você. Deus quer você. 2025, um ano de muitas coisas, um ano de muitas batalhas, mas um ano também de muitas conquistas de Deus para você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem aqui alguém que quer o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais alguém? Vem agora. Vem agora, aproveita. Sai de Ludebar, meu querido. Sai de Ludebar. Porque não tem nada lá. Embora a palavra termine com bar, mas é um bar vazio. Você já bebeu todas. Não tem mais nada. Vem agora para Jesus. Porque Ele vai te levar para Jerusalém. Ele vai mudar a tua história. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Venha, venha, venha. Em nome de Jesus. Há mais alguém aqui que quer voltar-se para o Senhor? Nós queremos orar por você. Vem agora em nome de Jesus. Vem. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer mudar você. Vem agora, vem para Jesus. Deixa Deus sarar as feridas. Deixa Deus tirar você de Ludebar, tirar você desse marasmo, dessa sequidão. Vem para Jesus agora. Abre o teu coração. Vem para Jesus. Alguém nessa noite? Alguém mais? Alguém mais? Vem para Jesus. Vem para Jesus. E agora nós queremos também estender para aqueles que ainda não foram batizados, aqueles que estão já convertidos. Pastor, mas ainda não fui batizado, eu quero me preparar para o batismo. Tem alguém aqui nessa noite, nessa condição? Vem aqui para frente também, nós queremos orar por você. Pode vir, os novos convertidos, que ainda não foram batizados e quer se preparar para o batismo. Venha nessa condição. Deus quer agir na sua vida. Deus quer fazer uma obra completa em você. Aleluia, porque você não pertence a Ludebar, você pertence a Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Você vai participar agora da preparação para o batismo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Pode vir. Venha para Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pode vir. Enquanto nós adoramos, se aproxime de Deus. Venha para Deus. Teu lugar é na presença. Teu lugar é na presença. Aleluia. Teu lugar é na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar agora nesse momento. Aguarda aí que nós vamos orar por vocês. Vamos orar aqui por esse jovem. Como é o seu nome? É o Gustavo. Você está entregando sua vida ao Senhor, Gustavo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar pelo Gustavo agora. Repita comigo essas palavras, Gustavo. Senhor, meu Deus, eu reconheço que sou pecador, que estou perdido nos meus pecados, mas agora eu quero uma aliança contigo, porque eu me arrependo de todos os meus pecados e creio em Jesus como o Rei que me salva, o Rei que me transforma, o Rei que se entregou por mim, o Rei que me conduzirá a uma vida de abundância na presença do Senhor. Oh Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um homem segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agora você pode ir os dois ali, conduzir ali. Amém. Nós vamos orar agora pelos irmãos aqui, que agora vão se preparar para receber o batismo. E Deus vai abençoar vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fechem os olhos, abram as mãos. Pai querido, Deus eterno, conceda aos teus filhos aqui, Senhor, novos na fé, que já creram no Senhor e que querem viver dentro da aliança de obediência, de renúncia para a glória de Deus. Querem viver na presença do Rei, querem viver, ó Pai, na bênção que há em Jerusalém. Ó Deus, querem viver na restituição do Senhor. Que o Senhor restitua, ó Deus, cada dia tudo aquilo que o inimigo roubou, que o inimigo tirou, seja restituído para a glória de Deus, porque agora são teus filhos, os filhos do Rei, Pai amado, e que suas vidas, seus lares sejam edificados. Ó Deus, que venham as vitórias de Deus sobre eles, cada
cada dia mais estejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Senhor, crendo que Deus fará grandes proezas em suas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Roubado for, Aleluia. não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Quem há porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Este eu quero de volta aquele Amém. põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Aleluia. Restitui, Senhor. Aleluia. Feche teus olhos, querido. Pai querido, toma teu povo aqui, ó Pai. Cada alma, cada adorador, Senhor. Cada um que veio trazendo o seu coração, trazendo, ó Pai, o seu plano, o seu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Estende a tua mão sobre a tua igreja, sobre teus filhos, ó Pai. Conceda-lhes, ó Pai, o que deseja, ó Pai, sua alma nesse momento, Senhor. Pai, que a tua bênção repouse sobre o teu povo. Pai amado, que a bênção do Rei dos Reis repouse sobre o seu povo. Ó Pai amado, que a vida em abundância repouse sobre o seu povo. Que a paz e a bondade do Senhor estejam no coração do seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Querido, dê um abraço no seu irmão e louve a Deus. Diga para ele: estamos em Jerusalém espiritual. Aleluia. Glória a Deus.